Oi, gente. Voltamos trazendo outro tema. Hoje nós vamos conversar sobre 4 assuntos. Um desses 4 assuntos, ele é duplo. Então, um dos 4 é duplo, então nós temos 4 assuntos, porém, 2 assuntos em cadeia. O primeiro assunto diz assim: homens chorando não mentem. O segundo assunto diz assim: a culpa é uma emoção inútil. E o terceiro assunto, que é duplo, diz assim: fiel é na presença, leal é na ausência. Hoje nós temos um desafio de conversarmos, discorrendo nesses 4 assuntos. Antes de iniciarmos discorrer nesses assuntos, eu lhe solicito que, se não for inscrito, que se inscreva em nosso canal. Deixe um like, compartilhe nossos vídeos e deixe também seus comentários. É muito importante para nós continuarmos os nossos temas quando pessoas entram com os seus comentários, para que possamos incrementar assuntos novos, trazendo novos temas com pensamentos de forma coletiva. Fiel é na presença, leal é na ausência. O que é que nós podemos depreender dessa expressão que diz que quando estamos na presença, a gente é fiel, mas quando nós estamos na ausência, a gente é leal? Primeiro, lealdade e fidelidade são 2 grandezas que nós compreendemos haver no reino humano. Quando falamos no reino humano, é sim, estou querendo trazer à tona que dentro da moralidade nós temos um reinado humano, ainda que a nossa modalidade não seja em formato de reinado. Nós temos essa modalidade em formato de presidencialismo, uma democracia no Brasil. Nós temos sim um reino humano. Esse reino humano do qual eu estou me referindo, ele não é um reino político. Na verdade, existe sim política nesse reino, mas não é um reino que possamos dizer reino político. Quando a gente diz lealdade e quando a gente diz fidelidade, nós estamos trabalhando com a construção de um raciocínio onde a lealdade e a fidelidade são 2 grandezas que só existem quando existe um sistema onde a formulação do pensamento carrega dentro das competências essa argumentação para transformarmos essas grandezas em objeto de apreciação. Se eu sou fiel e se eu sou leal, eu estou, mesmo ou ainda que inconscientemente, dentro de um sistema que denota reinado. Porque estamos figuradamente chamando desse sistema de reinado? Porque a lealdade e a fidelidade são virtudes que carregam uma forma de pensar onde a pessoa leal e a pessoa fiel, ela estar inserida dentro de uma
proteção de vida que arcaica dentro da emoção e dentro da ilusão, uma forma em que a honestidade está fielmente sendo cumprida. Lealdade e fidelidade. Na presença, a gente é fiel. Na ausência, a gente é leal. Se estamos na presença dessa pessoa que nós escolhemos para sermos fiéis, então nós somos fiéis porque dentro dessa organização onde estamos inseridos, a nossa fidelidade ela está sendo necessária. Caso não sejamos fiéis, teremos também um revés, porque não deixamos de estarmos inseridos, mas agora teremos que responder pela falta da nossa fidelidade. Lealdade é na ausência, fidelidade é na presença, ou vice-versa. Fidelidade é na presença, lealdade é na ausência. Os nossos pensamentos, eles são estruturados de forma a compreendermos as razões e as fundamentações do porquê eles estão sendo processados, apreciados e medidos. Quando somos fiéis a um sistema. Quando somos leais a um outro sistema. Porque sermos fiéis é na presença, sermos leais é na ausência. Então, nós temos aí duas dimensões. Uma para ser cumprida na presença, quando estamos na presença daquela pessoa, ou daquele assunto, ou daquele sistema. Mas, quando somos leais, estamos sendo verdadeiros ao ponto de estarmos cumprindo a nossa meta de fidelidade dentro de uma lealdade em que necessariamente não estaremos na presença daquele ou daquela que estamos cumprindo a nossa lealdade, firmando o nosso compromisso, ainda que não estando naquela presença. Esses dois assuntos do nosso tema, ele vai ficar um pouquinho aguardando o próximo assunto. O próximo assunto diz assim: homens chorando não mentem. Por que eu trouxe esses três assuntos para trabalharmos eles em conjunto? E ainda existe um quarto assunto que diz que a culpa é uma emoção inútil. Homens chorando não mentem. A culpa é uma emoção inútil. Cruzando esses dois assuntos, homens chorando. A culpa é uma emoção inútil. Nós temos uma afirmação de que homens, quando falam, quando confessam alguma coisa, no momento em que estão emocionados, homens chorando não mentem. Então, esse assunto ele está abarcando todo o gênero masculino, porque diz que homens chorando não mentem. Então, se existem homens que mentem, porém, quando esses homens que mentem, quando eles estão chorando, falando, confessando ou informando, que eles não mentem. Para trazermos a subjetividade para este tema, claro que o nosso canal é um canal de objetividade e nós estamos gravando o tema de hoje
com objetividade. Mas neste momento, a gente vai fazer uma exceção. Vamos trazer a subjetividade para o tema. Porque neste momento, para explicarmos uma conotação, é necessária a subjetividade. Quando alguém diz que homens chorando não mentem, é uma certeza de que a transformação da emoção que esses homens estão sentindo naquele fato, corrigindo alguma contravenção ou algum distúrbio emocional, que nesse momento e nesse âmbito que eles não mentem. Trazer a subjetividade para o tema, cruzando esses 4 assuntos, é muito importante para trabalharmos a construção dos nossos pensamentos. Porque para construirmos pensamentos, é preciso haver raciocínio. De imediato, raciocínio lógico. O que faz um homem chorando não mentir? A culpa sendo uma emoção inútil, homens chorando não mentem, nós temos agora 2 posições muito bem definidas. Nós temos a posição de que homens chorando não mentem e de que a culpa é uma emoção inútil. Primeiro, é preciso analisarmos se os homens que choram, se eles estão chorando porque estão sentindo culpa. Se alguém chora, independentemente de ser homem ou de ser mulher, se alguém chora, é porque existe algum sentimento por trás dessas lágrimas. Neste tema, com esses assuntos, especificamente no assunto de que homens chorando não mentem, a culpa é uma emoção inútil. Esses homens, eles estão confessando algo que aparentemente está sem conserto. Algo que para essas pessoas, de certo modo, tem uma importância. Algo que de certa forma a importância está motivando as lágrimas de homens chorando não mentem. A importância que gera a emoção e a emoção que confessa não mentir são, de fato, a construção de um pensamento que transforma a poeira do sentido em uma análise concreta da objetividade dentro da subjetividade. A subjetividade do tema, dentro da segunda parte, está apontando uma objetividade. Homens chorando não mentem. Onde está a subjetividade e onde está a objetividade? A objetividade está no sentimento de culpa. Alguém que sente culpa em determinado momento, demonstrando a sua culpa dentro de lágrimas que corresponde à emoção, esse alguém, ao mesmo tempo, entende ou não que a culpa é uma emoção inútil. Porém, mesmo entendendo ou não que a culpa é uma emoção inútil, o que é subjetivo passa a ser objetivo, porque a verdade nas lágrimas e no sentimento está esboçando um cenário de que o verdadeiro eu está, nesse momento, se revelando. Se a objetividade e a subjetividade não conversar dentro de um parâmetro onde as emoções se cruzam e onde as emoções se encontram e onde as emoções se revelam, então subjetividade e objetividade
não terá nenhum efeito dentro desse assunto quando observada em separado. A subjetividade e a objetividade dentro do assunto estar conferindo o que o sentimento de uma pessoa pode transformá-lo em uma pessoa verdadeira, que nesse momento não está mentindo. O nosso tema, ele vai trazer, como já está trazendo, um momento de reflexão para quem nos assiste sobre essa aparente confusão. Uma aparente confusão dentro de 4 assuntos que estamos cruzando. Neste momento, estamos cruzando esses 2 últimos assuntos. Mas no início do nosso tema aqui, do vídeo, nós já cruzamos 2 outros assuntos. Agora, nós precisamos cruzarmos esses 4 assuntos. Recapitulando, fiel é na presença, leal é na ausência. Homens chorando não mentem. A culpa é uma emoção inútil. Subjetividade, objetividade, sentimento, razão e emoção. Nós temos aí 4 assuntos para transformá-los em um único assunto. O que nós vamos fazer para transformar 4 assuntos em um único assunto? O único assunto deste tema fala sobre as bases do pensamento filosófico, porque nosso canal tem essa objetividade. Transformarmos pensamentos deslocados em pensamentos direcionados. Deslocados porque pensamentos são dinâmicos, são construídos em cima de muitas expressões, portanto deslocados, porém direcionarmos esses pensamentos mostrando que toda uma lógica dos pensamentos irá transformar essa construção em algo que seja útil. O nosso pensamento é o que nos transforma em seres racionais. Existe uma parte de estudo que separa os animais em 2 classes, irracionais e racionais. Somos classificados em estudos como sendo animais, porém racionais. Onde estaria a lógica de sermos um animal racional? E onde estaria a lógica de haver os animais que são da classe irracionais? Uma lógica que podemos trazer é a separação entre o ser pensante e o ser não pensante, pelo menos não interagindo entre essas 2 classes, dos irracionais e dos racionais. Os seres pensantes, eles fazem essa diferenciação porque a análise dos seus pensamentos, elas são colocadas em experimentos e elas são colocadas em apreciação. Cada análise de pensamento construindo uma lógica de pensamento para formalizar um raciocínio lógico. Todo raciocínio lógico é formalizado em cima de pensamentos objetivos. E todo raciocínio que não está dentro dessa classe de lógicos é baseado e formalizados em raciocínios subjetivos. A subjetividade carrega o pensamento em qualquer direção, levando para múltiplas interpretações. Mas a objetividade, onde reside o nosso pensamento lógico, onde as classificações são medidas perante a ordem do universo, onde a sequência lógica das coisas
são levadas a fio na consideração, então todo pensamento lógico nos leva a construirmos as bases do pensamento. Nós temos 4 assuntos no tema. Lembrando os nossos 4 assuntos. Fiel é na presença, leal é na ausência. Homens chorando não mentem. A culpa é uma emoção inútil. O que é que traz em sentido esses 4 assuntos? Esses 4 assuntos trabalham a objetividade e a subjetividade, mostrando que homens chorando não mentem, significa que estão confessando ou que estão arrependidos. Dizendo, outro assunto, que a culpa é uma emoção inútil. Então, o arrependimento, ele não vai trazer o benefício que esperava acontecer quando não aconteceu. E, na presença, somos fiéis. Na ausência, somos leais. Esses 2 diz pra gente que sermos leais é quando nós não estamos na presença, mas mantemos o nosso posicionamento de defesa de um planejamento qualquer, ou de uma organização, ou de uma fidelidade, onde estar dentro de parâmetros construídos ao longo da vida ou ao longo de uma amizade. Hoje nós trabalhamos a subjetividade e a objetividade. Portanto, esse é o nosso tema de hoje. Falamos de 4 assuntos, porém, dentro de um único assunto. Subjetividade e objetividade, fazendo a objetividade a referência para a subjetividade e fazendo a subjetividade a referência para a objetividade. Muito obrigado por você ter estado conosco até este momento. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, deixe um comentário. Precisamos trabalharmos nossos pensamentos, porque são eles que nos faz a transformação que tanto aguardamos cair do céu. Obrigado e até a próxima, se assim Deus nos permitir.